Senhor, juventude de Cristo! Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Você pediu e a editora Betel atendeu. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos conversando aqui com o comentarista da lição. Seja bem-vindo, pastor César Rosa de Mello, e também aos nossos queridos representantes da juventude, a Juventude de Cristo, a nossa diaconisa Laiane Carvalho. Seja bem-vindo, e o obreiro Felipe Pinheiro, seja muito bem-vindo. E a lição de número 10 traz por título Josafá, um rei confiante. Pastor César Rosa, já temos pergunta para o senhor. Pastor, como foi a trajetória de Josafá até a sua coroação? A paz do Senhor, nação Madureira, a paz do Senhor, Tianinha. Josafá foi filho do rei Asa. E falamos aqui nas lições passadas que o rei Asa veio de uma família cujos seus antecedentes eram idólatras. Porém, Asa buscou ao Senhor e fez um grande trabalho para Deus, mostrando à nação os ditames do verdadeiro Deus. E Josafá cresce nesse ambiente de reformas, cresce nesse ambiente de adoração a Deus, e Josafá continua o trabalho que o seu pai iniciou de reformas. Então, Josafá faz também reformas pontuais, tirando os altares a deus pagãos, restabelecendo a liturgia cultica, mas algo que me chama a atenção é que Josafá honra o seu pai e espera o tempo de ser coroado. A Bíblia diz que ele reinou 25 anos e durante um período da sua vida ele atuou como corregente de seu pai. Isso nos chama muita atenção porque ressalta aqui o princípio da honra. Em nenhum momento Josafá quis usurpar o trono de seu pai, mas ele esperou o tempo certo de assumir o trono. Que nós venhamos aprender com o Josafá, primeiro, a ser submisso à autoridade. Às vezes estamos ajudando alguém no ministério, estamos sendo treinados por alguém e, infelizmente, no mundo que vivemos hoje, vigora-se a lei de Gerson, a lei da rasteira, a lei do oportunismo, mas que venhamos aprender com Josafá a honrar os nossos líderes, a estarmos ali como servos e submissos, sabendo que se Deus se agradar de nós, no tempo certo, Deus há de nos dar uma cadeira, Deus há nos de honrar. Que venhamos aprender com Josafá a esperar o tempo certo das coisas de Deus, ou daquilo que Deus tem a nosso respeito para a nossa vida, no tempo certo vai acontecer. O sábio Salomão já dizia: o que toma posse da sua herança apressadamente, o seu fim não será bom. Querido, vamos aprender com Josafá, vamos honrar os nossos líderes. Josafá honrou seu pai. E vamos esperar o tempo de Deus na nossa vida e não sermos autor do nosso próprio tempo. Uau! Pastor César, quais foram as mudanças promovidas pelo rei Josafá? Queridos, o rei Asa iniciou uma reforma purificando a casa de Deus. Porém, a Bíblia diz que Josafá, ele continuou as reformas dos seus pais, e tem um texto aqui que é interessante, que fala que ele tirou os rapazes escandalosos da época do seu pai Asa. São pessoas que tinham práticas sexuais e que habitavam ali no templo, usavam o lugar sagrado, e externava a sua adoração com práticas sexuais ilícitas. E o que acontece com Josafá? Ele extermina, ele tira essas pessoas que estavam ali promovendo essa conduta sexual como forma de adoração a deuses estranhos. E é interessante que também ele pega pessoas do sacerdócio, junta com os levitas, e roda todo o reino,
ensinando a palavra de Deus. Isso é muito interessante porque Josafá entendeu que sem conhecimento de Deus não existe confronto com o pecado. Se eu não conheço a lei, como é que eu vou combater o pecado? Então ele faz essa junção de sacerdote e levita, percorrendo todo o reino para ensinar a palavra de Deus. Nós precisamos urgentemente ensinar o povo a palavra de Deus. Hoje nós temos Bíblia, nós temos estudo, nós temos núcleos educandários, mas em contrapartida a isso, nós temos uma crise de conhecimento de Deus. E isto é comprovado pelo fosso espiritual que muitos estão vivendo, sendo escravos do ocultismo, do sincretismo, do paganismo. E nós precisamos ensinar a palavra de Deus. Só existirá mudança, só existirá transformação a partir do momento que a palavra de Deus voltar para os nossos púlpitos. Que a palavra de Deus ser pregada sem nenhuma manipulação humana, sem nenhuma manipulação da psicologia, mas que nós venhamos pregar única e exclusivamente o Evangelho, que é suficiente para transformar o mais vil pecador e nos confrontar com os nossos pecados, levando-nos ao arrependimento verdadeiro, entregando a nossa vida ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, lembrando que a editora Betel disponibiliza o PIL, Plano de Incentivo à Leitura, que são textos, dicas, comentários que vão agregar muito mais os estudos da Palavra de Deus aí para você, Juventude de Cristo. E olha quem a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios da editora Betel, obreiro Felipe Pinheiro, seja muito bem-vindo. Felipe, o que o PIL traz para a gente nessa semana? A paz, Tianinha, a paz, Pastor César, a paz, Laiane. A paz a todos que estão mais uma vez conosco aqui na editora Betel, no Conectados na Lição. E o programa de incentivo à leitura é uma ferramenta muito importante para você aprofundar cada vez mais os seus conhecimentos acerca da escola bíblica dominical. E o tema do PIL dessa semana é: uma laranja pode contaminar muitas outras. Precisamos tomar cuidado com quais têm sido as nossas referências, com quem você tem se espelhado. Uma preocupação muito grande que precisamos ter é que muitos jovens têm tomado como referência pessoas que não deveriam ser a sua referência. E por conta disso têm se contaminado com visões deturpadas acerca da palavra de Deus e da Bíblia Sagrada. Então, para que nós não possamos nos contaminar, nós precisamos enxergar e entender que precisamos nos afastar de influências negativas e que tentam derrubar os princípios bíblicos. E Pastor César, a juventude quer saber: qual foi o maior erro de Josafá? A paz do Senhor, diácono Felipe. Essa pergunta é interessante, porque se por um lado Asa ensina a palavra de Deus e consequentemente Josafá, seu filho, continua esse processo de ensino de uma maneira mais eficaz e abrangente, vemos também que ele extermina essa adoração pagã baseada na sexualidade do templo. Por outro lado, ele faz aliança com um dos reis mais ímpios da história, que é o rei Acabe. E conforme diz a lição aqui, o pacto de Josafá com Acabe fez com que tivesse casamento de Jorão com Atália. E através desse casamento, a apostasia foi incluída novamente no culto da nação de Judá. Queridos, com o pecado nós precisamos ser implacáveis. Às vezes ganhamos uma batalha e esquecemos que outras batalhas virão e precisamos estar firmes. Com o pecado não podemos brincar. O mesmo Josafá que promoveu reformas profundas, pontuais, cirúrgicas no reino, foi o mesmo que fez alianças e levou a nação novamente à degradação. Infelizmente, querido, precisamos tomar cuidado com algumas alianças. Alianças com o pecado,
alianças com a conivência, alianças com a conveniência. Nós precisamos pedir discernimento a Deus para que as nossas aparentes alianças não se tornem entraves, embuste em nossa vida e que nos leve a pecar contra Deus. Por mais que o momento seja difícil, por mais que o momento seja complicado, que jamais venhamos nos aliar pessoas que Deus rejeitou ou que pequem contra Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê unção, que Deus nos dê olhos abertos, ouvidos abertos, para que nós não venhamos nos associar com pessoas que estejam debaixo da desaprovação divina. Deus abençoe a minha vida, Deus abençoe a sua vida e que venhamos a cada dia mais buscar a aprovação de Deus e não a do homem sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e principalmente sobre o nosso ministério. Conectou? Lembrando que a Editora Betel disponibiliza para você, Juventude de Cristo, o livro subsídio do trimestre, Reis, Tronos que Governaram Israel e Judá. Uma super literatura que vai agregar o conhecimento da palavra, escrito pelo pastor Marcos Flávio Oliveira. Para adquirir o seu exemplar, acesse um desses telefones que estão passando na sua tela ou em nossa loja virtual, editorabetel.com.br. Gente, em tempos digitais, a Editora Betel sai na frente e lança Ordem do Farol, uma ferramenta educativa com uso de tecnologia que vai abrilhantar ainda mais os estudos da palavra. Saiba mais em www.ordemdofarol.com.br. Bom, vamos ficando por aqui, mas semana que vem tem muito mais para você aqui em mais um Conectados na Lição.